Foi então, entre lágrimas de emoção indefinível, que galguei os pequenos degraus da plataforma que um enfermeiro indicava, atencioso e paciente, enquanto os policiais fechavam cerco em torno de mim e de meus 4 companheiros, evitando que os desgraçados que ainda ficavam subissem conosco ou nos arrastassem no seu turbilhão, criando a confusão e retardando por isso mesmo o regresso da expedição. Entrei. Eram carros amplos, cômodos, confortáveis, cujas poltronas individuais, como que estofadas com arminho branco, apresentavam um espaldar voltado para os respiradores, que dir-se-iam os óculos das modernas aeronaves terrenas. Ao centro, 4 poltronas em feitio idêntico, onde se acomodaram os enfermeiros, tudo indicando que ali permaneciam a fim de guardar-nos. Nas portas de entrada, lia-se a legenda entrevista antes, na flâmula empunhada pelo comandante do pelotão de guardas: Legião dos Servos de Maria. Dentro em pouco, a tarefa dos abnegados legionários estava cumprida. Ouviu-se no interior o tilintar abafado de uma campainha, seguido de movimento rápido de suspensão de pontes de acesso e embarque dos obreiros. Pelo menos foi essa série de imagens mentais que concebi. O estranho comboio oscilou sem que nenhuma sensação de galeio e o mais leve balanço impressionassem nossa sensibilidade. Não contivemos as lágrimas, porém, em ouvindo o ensurdecedor coro de blasfêmias, a grita desesperada e selvagem dos desgraçados que ficavam, por não suficientemente desmaterializados ainda para atingirem camadas invisíveis menos compactas. Eram senhoras que nos acompanhavam por nós, velando durante toda a viagem. Falaram-nos com doçura, convidando-nos ao repouso, afirmando-nos solidariedade. Acomodaram-nos cuidadosamente nas almofadas das poltronas, quais desveladas, bondosas irmãs de caridade. Afastava-se o veículo. A pouco e pouco a cerração da cinza se ia dissipando aos nossos olhos torturados durante tantos anos pela mais cruciante das cegueiras, a da consciência culpada. Apressava-se a marcha. O nevoeiro de sombras ficava para trás como um pesadelo maldito que se extinguisse ao despertar de um sono penoso. Agora as estradas eram amplas e retas a se perderem de vista. A atmosfera fazia-se branca como neve. Ventos fertilizantes sopravam, alegrando o ar. Deus misericordioso, havíamos deixado o vale sinistro. Lá ficara ele perdido nas trevas do abominável. Lá ficara encrustado nos abismos invisíveis criados pelo pecado dos homens, a fustigar a alma daquele que se esqueceu do seu Deus e Criador. Comovido e pávido, pude então elevar o pensamento à fonte imortal do bem eterno para humildemente agradecer a grande mercê que recebia. Depois de algum tempo de marcha, durante o qual tínhamos a impressão de estar vencendo grandes distâncias, vimos que foram descerradas as persianas, facultando-nos possibilidade de distinguir o horizonte, ainda afastado, severo conjunto de muralhas fortificadas, enquanto pesada fortaleza se elevava, impondo respeitabilidade e temor na solidão de que se cercava. Era uma região triste e desolada, envolvida em neblinas, como se toda a paisagem fora recoberta pelo sudário de continuadas nevadas, conquanto oferecendo possibilidades de visão. Não se distinguia inicialmente vegetação nem sinais de habitantes pelos arredores da fortaleza imensa. Apenas longas planícies brancas, colinas salpicando a vastidão, assemelhando-se a montículos acumulados pela neve. E ao fundo, plantadas no centro dessa nostalgia desoladora, muralhas ameaçadoras, a fortaleza grandiosa, padrão das velhas fortificações medievais, tendo por detalhe primordial meia dúzia de torres, cujas linhas grandemente sugestivas despertariam a atenção de quem por ali transitasse. Funda inquietação percutiu rigimente em nossas sensibilidades, aviventando receios, algo acomodados durante o trajeto. O que nos esperaria para além de tão sombrias fronteiras? Pois era evidente que para ali nos conduziam. Vista à distância, a edificação apavorava, sugerindo rigores e disciplinas austeras.
Assaltou-nos tal impressão de poder, grandeza e majestade que nos sentimos ínfimos, acovardados só no avistá-la. Aproximando-se cada vez mais, o comboio finalmente estacou fronteiro a um grande portão, que seria a entrada principal. Para além da cornija, caprichosamente trabalhada e urdida em letras artísticas e graúdas, lia-se em idioma português esta inscrição já nossa conhecida, a qual, como por encanto, serenou nossa agitação logo que a descobrimos. Legião dos Servos de Maria. Seguindo-se esta indicação que emocionante compeliu-nos a novas apreensões. Colônia correcional. Sem resposta às indagações confusas do pensamento, ainda lerdo e atordoado pelas longas dilacerações que me viam perseguindo havia muito, desobriguei-me das averiguações e deixei que os fatos seguissem livre curso, percebendo que meus companheiros faziam o mesmo. Não faltava a fortaleza nem mesmo a defesa exterior de um fosso. Uma ponte desceu sobre ele e o comboio venceu o empecilho, fazendo-nos ingressar definitivamente nessa colônia, não isentados, porém, de sérias preocupações quanto ao futuro que nos aguardava. De entrada, notamos pelas imediações numerosos militantes, qual se ali se aquartelassem em regimento. Entretanto, estes muitos se assemelhavam aos antigos soldados egípcios e hindus, o que muito nos admirou. Sobre o pórtico da torre principal, lia-se esta outra inscrição, parecendo-nos tudo muito interessante e como um sonho que nos cumulasse de incertezas. Torre de Vigia. Em que localidade estaríamos? Voltaríamos a Portugal? Viajaríamos através de algum país desconhecido enquanto a neve se espalhava dominando a paisagem? Passamos sem estacionar por essa grande praça militar, certo de que se trataria de uma fortificação guerreira idêntica às da terra, conquanto revestida de indefinível nobreza, inexistente nas congêneres que conhecêramos através da Europa, pois não poderíamos então avaliar a verdadeira finalidade da sua existência naquelas regiões desoladas do invisível inferior, cercadas de perigos bem mais sérios do que os que poderíamos presumir. Com surpresa, verificamos que entrávamos em cidade movimentadíssima, conquanto recoberta por extensos véus de neve ou cerração pesada. Não fazia, porém, frio intenso, o que nos surpreendeu, e o sol, mostrando-se a medo entre a cerração, deixava a ocasião não só para nos aquecermos, mas também para distinguirmos o que houvesse em derredor. Edifícios soberbos impunham-se à apreciação, apresentando o formoso estilo português clássico, que nos tanto falava à alma. Indivíduos atarefados nele entravam e dele saíam em afanosa movimentação, todos uniformizados com longos aventais brancos, ostentando no peito a cruz azul celeste ladeada pelas iniciais LSM. Dir-se-iam edifícios, ministérios públicos ou departamentos. Casas residenciais alinhavam-se graciosas e evocativas na sua estilização nobre e superior, traçando ruas artísticas que se estendiam laqueadas de branco, como que asfaltadas de neve. À frente de um daqueles edifícios parou o comboio e fomos convidados a descer. Sobre o pórtico definia-se sua finalidade em letras visíveis: Departamento de Vigilância, Seção de Reconhecimento e Matrícula. Tratava-se da sede do departamento onde seríamos reconhecidos e matriculados pela direção como internos da colônia. Daquele momento em diante, estaríamos sob a tutela direta de uma das mais importantes agremiações pertencentes à legião chefiada pelo grande espírito Maria de Nazaré, ser angélico e sublime que na terra mereceu a missão honrosa de seguir com solicitudes maternais aquele que foi o Redentor dos homens. Conduzidos a um pátio extenso e nobre que lembraria antigos claustros de Portugal, fomos em seguida transportados em pequenos grupos de 10 individualidades para determinado gabinete, onde vários funcionários colaboravam nos trabalhos de registro. Ali deixaríamos a identidade terrena, bem assim as razões que nos induziram ao suicídio, o gênero do mesmo, como o local em que jazeram os despojos.
Caso o recém-chegado não estivesse em condições de responder, o chefe da expedição supriria rapidamente a insuficiência, pois mantinha-se presente à cerimônia, dando contas ao diretor do departamento da importante missão que acabava de desempenhar. Tão árduo trabalho em torno de toda uma falange levara quando muito 2/4 de hora, porquanto os processos usados não eram idênticos aos conhecidos nas repartições terrenas. As respostas dos pacientes seriam antes gravadas em discos singulares, espécie de álbuns animados de cena e movimentos, graças ao concurso de aparelhamentos magnéticos especiais. Tais álbuns reproduziriam até mesmo o som de nossa voz, como nossa imagem e o prolongamento do noticiário sobre nós mesmos, desde que posto em contato com o admirável maquinismo apropriado ao feitio, exatamente como discos e filmes na Terra reproduzem a voz humana e todas as demais variedades de sons e imagens nele existentes, e que devam ser retidos e conservados. Nossa identidade, portanto, era antes fotografada. As imagens emitidas por nosso pensamento no ato das respostas às perguntas formuladas seriam captadas por processos que na ocasião escapavam à nossa compreensão. Durante muito tempo, perdemos de vista as mulheres que conosco haviam chegado ao departamento da vigilância. Os regulamentos da colônia impunham a necessidade de separá-las de seus companheiros de desventura. Assim sendo, logo à chegada e imediatamente depois da matrícula, foram confiadas às damas funcionárias da vigilância a fim de serem encaminhadas aos departamentos femininos. Desde, portanto, que nos matriculávamos, éramos separados do elemento feminino. Dentro em pouco, entregues a novos servidores, cujas operosidades se desenrolavam aquém dos muros da instituição, fomos compelidos ao ingresso em novos meios de transporte, que tudo indicava ser para uso dos perímetros internos, porquanto nos cumpria continuar a marcha iniciada desde o vale. Nossas viaturas agora eram leves e graciosas, quais trenós ligeiros e confortáveis, puxados pelas mesmas admiráveis parelhas de cavalos normandos, e com capacidade para 10 passageiros cada um. Ao cabo de uma hora de corrida moderada, durante a qual deixávamos para trás o bairro da vigilância, penetrando, por assim dizer, o campo, porque avançando em regiões despovoadas, conquanto as estradas se apresentassem caprichosamente projetadas, orladas de arbustos níveos, quais flores dos Alpes, avistamos grandes marcos, como arcos de triunfo, assinalando o ingresso em novo departamento. Nova província dessa colônia correcional, localizada nas fronteiras invisíveis da Terra com a espiritualidade propriamente dita. Com efeito, lá estava a indicação necessária, entestando a arca principal, norteando o recém-chegado para auxiliá-lo no esclarecimento de possíveis dúvidas. Departamento hospitalar. A um e outro lado destacavam-se outras e que setas indicavam o início de novos trajetos, enquanto novas inscrições satisfaziam a curiosidade ou necessidade do viajante. À direita, manicômio. À esquerda, isolamento. Nossos condutores fizeram-nos ingressar pela do centro, onde também se lia de subtítulo Hospital Maria de Nazaré. Imenso parque ajardinado surpreendeu-nos para além dos marcos, enquanto amplos edifícios se elevavam em locais aprazíveis da situação. Padronizando sempre o estilo português clássico, esses edifícios apresentavam muita beleza e amplas sugestões como suas arcadas colunas, torres, terraços, onde flores trepadeiras se enroscavam, acentuando a agradável estética. Para quem, como nós, angustiados e miseráveis, procedia das atrás regiões, semelhante localidade não obstante insulsa, graças à inalterável brancura, apareciam como suprema esperança de redenção. E nem faltavam, aformoseando o parque, tanques com repuxos artísticos a esguicharem água límpida e cristalina, a qual tombavam em silêncio, cascateando mimosas gotas como pérolas, enquanto aves mansas, bando de pombos graciosos, esvoaçavam ligeiros entre açucenas.
Ao contrário das demais dependências hospitalares, como o isolamento e o manicômio, o Hospital Maria de Nazaré, ou Hospital Matriz, não se rodeava de qualquer barreira. Apenas árvores frondosas, tabuleiros de açucenas e rosas teciam-lhe graciosas muralhas. Muitas vezes pensei, quando dos meus dias de convalescença, como seria arrebatadora a paisagem se a policromia natural rompesse o sudário nível que tudo aquilo envolvia, entristecendo o ambiente de incorrigível monotonia. Fatigados, sonolentos e tristes, subimos a escadaria. Grupos de enfermeiros atenciosos, todos homens, chefiados por 2 jovens trajados à indiana, assistentes do diretor do departamento, os quais mais tarde soubemos chamarem-se Romeu e Alceste, receberam-nos das mãos dos funcionários da vigilância incumbidos até então da nossa guarda e amparando-nos bondosamente a conduzirem-nos ao interior. Penetramos galerias magníficas, ao longo das quais portas largas e envidraçadas com caixilhos levemente azuis deixavam ver o interior das enfermarias, o que vinha esclarecer que o enfermo jamais se reconheceria a sós. Nossos grupos separaram-se à indicação dos enfermeiros, 10 à direita e 10 à esquerda. Cada dormitório continha 10 leitos alvíssimos e confortáveis, amplos salões com balcões para o parque. Forneceram-nos carinhosamente banho, vestuário hospitalar, o que nos proporcionou lágrimas de reconhecimento e satisfação. A cada um de nós foi servido delicioso caldo, tépido, reconfortante, em pratos tão alvos quanto os lençóis, e cada um sentiu o sabor daquilo que lhes apetecia. Fato singular, enquanto fazíamos a refeição frugal, era o lar paterno que acudia às nossas lembranças, as reuniões em família, a mesa da ceia, o doce vulto de nossas mães servindo-nos a figura austera do pai à cabeceira. E lágrimas indefiníveis se misturaram ao alimento reconfortador. Num ângulo favorável aos 10 leitos, uma lareira aquecia o recinto, proporcionando-nos reconforto, e acima, suspensa ao alto da parede, e que se diria estruturada em porcelana, fascinante tela a cores, luminosa e como animada de vida e inteligência, despertou nossa atenção tão logo transpusemos os acolhedores umbrais. Era um quadro da Virgem de Nazaré, algo semelhante ao célebre painel de Murilo, que eu tão bem conhecia, mas sublimado por virtuosidade inexistente entre os gênios da pintura na terra. Ao terminarmos a refeição, eis que 2 varões hindus entraram em nosso compartimento, apresentando particularidades que os deixavam reconhecer como médicos. Faziam-se acompanhar de 2 outros varões, os quais deveriam acompanhar-nos durante toda a nossa hospitalização, pois eram responsáveis pela enfermaria que ocupávamos. Chamavam-se estes Carlos e Roberto de Canalejas. Eram pai e filho, respectivamente, e quando encarnados haviam sido médicos espanhóis na terra. Era, no entanto, imperfeitamente que a todos eles percebíamos, dado o estado de debilidade em que nos encontrávamos. Dir-se-ia que sonhávamos, e o que vimos narrando ao leito só podia ser por nós entrevisto como durante as oscilações do sonho. Não obstante os hindus aproximarem-se de cada um dos leitos, falaram docemente a cada um de nós. Apuseram sobre nossas cabeças atormentadas as mãos delicadas e tão níveas que se diriam translúcidas acomodarem as nossas almofadas, obrigando-nos ao repouso. Cobriram-nos paternalmente, aconchegando cobertores aos nossos corpos enregelados, enquanto murmuravam em tonalidades tão carinhosas e sugestivas que pesada sonolência nos venceu imediatamente. Necessitais de repouso, repousai sem receio, meus amigos. Sois todos hóspedes de Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus. Esta casa é dela. E se conosco assim procederam, outros assistentes certamente o mesmo fizeram em torno dos demais componentes da trágica falange recolhida pelo amor de Deus.
Ao despertar, depois de sono profundo e reparador, afigurou-se-me ter dormido longas horas e, de algum modo, senti que o raciocínio se me aclarava, oferecendo maior possibilidade de entendimento à compreensão das circunstâncias. Reconhecia-me de posse de mim mesmo como desoprimido daquele estado mórbido de pesadelo que tantas exasperações acarretava. Mas ai de mim! Semelhante reconforto mental antes aprofundava do que balsamizava angústias, pois me compelia a examinar com maior dose de senso e serenidade a profundeza da falta que contra mim mesmo cometera. Ardente sentimento de desgosto, remorso, temor, desapontamento coibia-me apreciar devidamente a melhoria da situação. E incômoda sensação de vergonha chicoteava-me o pudor, gritando ao meu orgulho que ali me achava indevidamente, sem quaisquer direitos a me assistirem, para tanto, unicamente tolerado pela magnanimidade de indivíduos altamente caridosos, iluminados pelo vero amor de Deus. Dúvidas amaríssimas continuavam remoinhando minha mente. Não era possível que eu tivesse morrido. O suicídio absolutamente não me matara. Eu continuava vivo e bem vivo. Que se passara, pois? Meus companheiros de enfermaria e, por certo, todos os demais que integravam o extenso cortejo proveniente das escuridades do vale, entregavam-se em idênticas elucubrações. Estampavam-se o assombro, o temor, o pesar inconsolável naqueles semblantes desfigurados. E acompanhando a nova série de amarguras que nos invadia, apesar da hospitalização e do sono reconfortador, as dores físicas oriundas do ferimento que fizéramos continuavam supliciando nossa sensibilidade, como a lembrarem nosso estado irremediável de réprobos. Eu e Jerônimo gemíamos de quando em quando sob o imperativo do ferimento feito no ouvido pela arma de fogo que utilizáramos no momento trágico. Mário Sobral estorcia-se o pescoço, entrumecido, a esbater-se em cacoetes periódicos contra a asfixia, pois enforcara-se. João de Azevedo, retendo na mente torturada o envenenamento do corpo que lá se consumira sob o segredo do túmulo, chorava de mansinho, exigindo a visita médica. E Belarmino, a esvair-se em sangue o braço dolorido, entorpecido, já paralítico, preludiando desde aquele tempo o drama físico que seria o seu em encarnação posterior, pois fora ao suicídio golpeando os pulsos. Todavia o reconforto era sensível. Bastaria que observássemos que já não víamos as cenas mentais de cada um reproduzindo em figurações assombrosas o momento supremo, tal como sucedia no vale, onde não existia outra paisagem. A enfermaria, muito confortável, dizia de como nos haviam bem instalado. Existiam mesmo traços de arte e beleza naqueles portais de caixilhos azuis formados de substâncias polidas, como a porcelana, naqueles reposteiros de rendilhados também azuis, nas trepadeiras brancas que subiam pelos balcões, intrometendo-se adentro do terraço, como espionando nossas carantonhas dramáticas de réprobos colhidos em flagrante. De chofre, a voz de um enfermo, nosso companheiro, quebrou o silêncio da meditação em que mergulháramos o pensamento, externando as próprias impressões como se apenas para si falasse.